O melhor assassino do mundo é reencarnado em outro mundo para se livrar do herói lendário. E galera, vamos para mais um resumo de temporada. Não se esqueçam de se inscrever e vamos com tudo para os 200 mil inscritos. E espero que gostem desse vídeo. Mano, algumas coisas na vida são incríveis e não dá pra discutir. Tipo, jetpacks, Bruce Lee e mechs gigantes que andam por aí e explodem uns aos outros. Ultimamente estou jogando muito Mech Arena e me deixa compartilhar um dos meus dois mechs favoritos com vocês, o Zephyr e o Shadow. Shadow é um dos meus mechs favoritos para jogar. Esses ninjas mechs sorrateiros são incrivelmente trapaceiros nas mãos certas. Sua habilidade especial, Stealth, significa que os inimigos não podem mirar nele automaticamente, o que o torna muito difícil de acertar e impossível de travar. E agora, imagine que você está preso numa caixa de vidro, podendo apenas observar e bater contra o vidro enquanto alguém se aproxima lentamente e quebra seu aparelho de jantar favorito. Um prato de cada vez. Parabéns, você acabou de experimentar como é lutar contra um Zephyr. É meu mech favorito porque tem uma habilidade estupidamente poderosa: atordoar todos os inimigos por enormes 6 segundos numa área gigantesca. E mais, em homenagem ao aniversário da Plarium, nosso evento épico com um tema especial, Solar Survival, foi lançado. Já revelamos 3 novos mapas 5 contra 5 e o lendário Scorpius Mech, com seu Javelin Earring integrado, bem como as novas armas Chain Gun e Fragment Gun. Lembrando que vocês podem baixar Mech Arena no primeiro link da descrição, e o melhor é que ele está disponível tanto no Android quanto no iOS, assim também como no PC. Então se você tem celular e o seu amigo PC, isso não vai atrapalhar em nada a jogatina de vocês. E eu tenho um presente para todos os meus inscritos. Usando o link aí embaixo ou escaneando esse código QR que está aqui na tela, você ganhará um pacote inicial no valor de $30, com direito a muitos itens bravos para você começar no jogo arrasando. E se você for rápido, pode me adicionar com esse ID que tá passando aqui na tela e nós podemos jogar algumas partidas juntos. E muito obrigado, Mech Arena, por patrocinar esse vídeo. No começo do anime, estamos no que parece ser um leilão, e lá, uma garota bela e de cabelos loiros é colocada à venda para diversos milionários velhos. Uma das donas do leilão está irritada pelo preço baixo ao qual ela está sendo vendida, e logo em seguida, uma menina de cabelo prateados entra no palco. Todos criam interesse, e ela começa a falar que aqueles seriam os alvos da vez, dizendo que eles têm mesmo cara de gente má, ativando uma habilidade que cria um clarão naquela sala. Do clarão, ela faz uma chave e solta suas mãos, invocando um rifle com o qual atira nos convidados que estão ali. E no vestiário, uma das empregadas também se revolta, atacando os funcionários e libertando as meninas que estavam presas ali. A menina de cabelos prateados acaba com todos aqueles velhos no salão, mas quando vê e mira na duquesa, ela é interrompida por um soldado que parece usar habilidades problemáticas. A empregada se junta e elas se veem cercadas por soldados. A menina de cabelos cinza, que se chama Dia, pede para a empregada, Tart, para que ele ganhe tempo e começa a recitar o encantamento, e quando acaba, faz uma explosão enorme que destrói a lateral do castelo. E do lado de fora, 2 pessoas estão observando. Lug, quem está como franco-atirador, descobre por meio do sinal que a duquesa estava metida nesses esquemas e que ela estava destruindo vilas e sequestrando garotas para vender aos nobres. Ele diz que ela foi longe demais quando atacou uma vila em outro país e diz que o tráfico de pessoas é um crime grave. Fazendo isso, ela colocou em risco de negócios internacionais e, de acordo com as ordens reais e os princípios da casa de Tuatha-Dé, a marquesa e aqueles que participaram das vendas devem ser eliminados. E falando isso, ele realiza um disparo, acertando em cheio ela com o uso de uma habilidade que vê através da parede. E em outro lugar, com uma arma que parece mais com a que temos aqui na Terra, outro franco-atirador está fazendo uma fila de acertos, até que seus 6 alvos são abatidos. Porém, a moça com ele começa a falar que eles poderiam aproveitar essa oportunidade. Porém, o atirador a faz entender que eles foram contratados para fazer apenas o que ordenaram e nada mais. Porém, enquanto eles vão embora, eles são vistos por um drone não pilotado e precisam se apressar para ir embora. Porém, eles são seguidos de perto por soldados que abrem fogo neles, acabando por explodir seu veículo. Mas um plano bem elaborado do atirador consegue salvar eles, que saltam do veículo, despistando seus seguidores. E após decidirem esperar pela manhã para fugir, sua companheira lhe pergunta o motivo dele ter virado assassino. O homem então responde que foi criado na associação e treinado desde cedo para isso. E essa é a única maneira que ele sabe viver. Ele não tem outra escolha. E ela começa a lhe perguntar sobre seus sentimentos, mas isso acaba o irritando, e ele toma a arma dela e aponta para sua cabeça, perguntando que organização
organização manda ela fazer naquela situação. Porém, tudo isso serviu de lição para mostrar o quão amadora ela era e ele devolve sua arma. Porém, ela aponta a arma para ele quando ele se deita, mas isso não adianta de nada. A arma que ela aponta está descarregada e ela fica com cara de bunda nessa situação. Ele então vai até seu esconderijo e recebe ordens para ir ao Japão, ganhando passaportes falsos com nomes de Mila e Alan. Eles então pegam o voo e ele começa a pensar que é o fim de sua vida como assassino. Porém, o avião começa a cair. Ele acaba ligando os pontos e nota que a queda repentina daquele avião se dá à organização tentando silenciá-lo. Ele entende todo o plano e fica feliz por eles darem um caixão tão luxuoso para ele. E enquanto está no pós-vida, ele se sente frustrado com a organização a qual ele foi tão leal ao ponto de dar sua vida. Porém, ele aparece em um mundo cor-de-rosa e uma mulher aparece zombando dele por ser o melhor assassino e assinar com o Vasco de uma forma tão idiota. Ela diz que é uma deusa e propõe a ele um acordo. Ele pode ter sua alma apagada e nascer em outro lugar, ou continuar com suas memórias e renascer em um mundo de fantasia com magia e espada, porém cumprindo um dever para ela. E quando ele aceita a segunda proposta e pergunta quem ele deveria eliminar, ela fica feliz por ele entender rápido e manda ele matar o herói lendário. Ela então começa a explicar a ele. A deusa diz que a partir do momento que ele nascer, ele terá 18 anos para completar sua missão. Ela também implementa em seu cérebro tudo o que ele precisa saber daquele mundo. Ele percebe que aquele lugar está em um meio termo entre a Idade Média e a Era Moderna, tendo como maior diferença para seu mundo a magia. Ele pergunta a deusa por que ela quer o herói morto, já que ele é uma boa pessoa segundo as memórias que ela lhe deu, mas ela fala que 16 anos após seu nascimento, ele irá derrotar o Lorde Demônio, mas quando ele fizer 18, mergulhará o mundo no caos, e é aí onde Alan entra. Porém, ele afirma que o herói é um monstro com padrões muito acima dos normais, e por conta disso, ele quer as melhores habilidades no limite humano para enfrentar o herói. A deusa então diz que ele poderá escolher 5 habilidades que terá ao renascer, e ainda escolherá os atributos delas. Mas ele continua com as perguntas, questionando se poderia eliminar o herói assim que estiver pronto. Porém, a deusa nega. Ela pede para ele esperar até que o herói derrote o Rei Demônio, e logo após, ele pergunta se há necessidade de eliminar o herói, perguntando se ele poderia tentar salvar o mundo sem eliminá-lo. E a deusa apenas permite, se ele for capaz de fazer isso. E ele começa a escolher suas habilidades. Ele pensa que o herói nascerá com 30 habilidades, sendo 5 de Rank S, e para isso, ele escolhe sua habilidade de Rank S, Super Regeneração, visando melhorar sua proficiência. E como habilidade de Rank A, ele escolhe o Tecelão de Feitiços, que lhe permite criar novas magias combinando as existentes. E como Rank B, ele escolhe Crescimento Ilimitado, para que junto com Super Regeneração, ele treine incansavelmente e melhore seu físico rapidamente. E com a habilidade de Rank C, ele escolhe Artes Marciais. E como Rank D, ele escolhe uma habilidade que o faz achar que os deuses são cegos. Ele então parte para escolher seus atributos. Ele, em vez de escolher um, escolhe 4, pois mesmo que precise se esforçar mais, a Super Regeneração faria seu papel. Ele volta para junto da deusa e diz que tem tudo o que precisa. Ela então lhe explica que ele irá renascer na casa de Tuatha-Dé, e ele afirma não ter mais preocupações, e afirma que pode ir tranquilo para a sua nova realidade. Lá, ele nasce como filho de Cian e Ezri. Seu novo nome é Lug, e sua mãe não gosta da ideia dele crescer como um Tuatha-Dé, mas seu pai a convence dizendo que o criará para ser forte, pois não quer perder um segundo filho. E após 7 anos, ele diz que ainda não pode treinar sua magia, por não ter um professor, mas diz que mesmo assim continua treinando sua mana na sua casa. Ele sempre prefere fazer suas próprias refeições, cuidando assim da sua ingestão calórica e de seu metabolismo. E após a refeição, seu pai lhe chama para a sala de treinamento. Lá ele pede para Lug se despir e começa a examinar o crescimento ósseo dele. Ele faz isso uma vez por semana para determinar o ritmo de treinamento que eles seguirão. A casa de Tuatha-Dé é uma casa especializada em médicos. Eles cuidam da vida e da morte do reino. E após a verificação corporal, seu pai diz que ele já cresceu bastante e diz que ele aguentará a operação. Ele receberá os olhos místicos de Tuatha-Dé. Esse é um segredo de sua casa que foi aperfeiçoado usando criminosos no corredor da morte. Esses olhos lhe darão poderes oculares incríveis, podendo até mesmo ver a mana de alguém. E após a cirurgia e o tempo de recuperação, chega o momento de ver como seus olhos estão. E após abrir os olhos, ele vê a maravilha que ganhou. Ele pode ver coisas a quilômetros de distância, podendo ver também a mana, de qual sempre ouviu falar. E seu pai revela que, enfim, iria realizar um desejo que ele sempre teve, chamando um professor para lhe ensinar magia. Porém, no dia em questão, as coisas parecem erradas. Quando ele vê sua professora, é uma criança, porém ela se irrita com esse pensamento e mostra a ele que é muito mais do que isso, sendo um dos 5 melhores usuários de magias da região. E no começo das aulas, Jay se prepara para medir a quantidade de mana que Luke teria em seu corpo, para se preparar para dar suas aulas nessas 2 semanas que passarão juntos. Ela então dá a ele uma pedrinha de cristal e manda ele colocar sua mana ali. E quando ele injeta, ela fica feliz por ele ter uma mana que adultos não podem
podem ter. Porém, Lug afirma que com sua super regeneração, aumentou em 1000 vezes a mana que deveria ter. Então ele injeta a mana descontroladamente na pedra, fazendo ela rachar. Dia então manda ele jogar o mais longe que puder, e quando ele joga, uma enorme explosão acontece, o que alerta seus pais. Dia acha que os pais de Lug iriam ficar zangados com o que houve, mas acaba que eles ficam empolgados com a primeira magia de seu filho. E por fim, Lug tenta de toda forma conseguir mais pedra daquela. Porém, Dia nega, dizendo que elas são valiosas. E uns dias depois, ela entrega novamente uma pérola para ele, dizendo que dessa vez iriam conferir seus atributos. E ela se espanta, com ele tendo afinidade com 4 dos atributos. Mas agora, eles podem começar a treinar devidamente. E Dia diz para ele que um tutor na sua primeira conversão mágica pode deixar severas sequelas em sua magia. E ela promete lhe ensinar muito bem em sua primeira vez. E com ela ensinando ele a converter sua mana em color para mana elemental, Lug aprende a usar suas afinidades. Ele logo após recebe um feitiço em sua mente, o qual o Dia diz que quanto mais ele usar magia, mais feitiços, Deus lhe mandaria. Porém, ele não consegue ler as runas enviadas para sua mente, e acaba tendo que copiar a pronúncia que Dia lhe demonstra. E um tempo depois, após ele conseguir usar o encantamento perfeitamente, ele tem uma ideia, mandando Dia escrever uma das magias que ela sabe no papel, e acaba que ele pode usar a magia ele mesmo. A partir daí, ele nota que a magia de terra e prata são quase iguais, e parte numa pesquisa até descobrir que os encantamentos são parte ciência, pressão, densidade e pontos de ebulição, conseguindo criar um encantamento que invoca ouro. Porém, quando Dia o usa, ela quase desmaia. Lug acha estranho e tenta usar ele mesmo, conseguindo sem problemas. Ele então percebe que o problema está na falta da skill de tecelão, pois quando ele escreve encantamento, Dia pode usar sem problemas. E uns dias depois, eles se afastam para compartilhar um segredo. Sua alquimia alcançou tal ponto que ele consegue criar um rifle com balas de tungstênio, e para atirar, ele faz a bala ser projetada com magia de fogo. Ele vê o que criou após testar, e nota que não é poder de fogo bastante para vascar o herói, criando então um canhão. Ele dispara e consegue um poder de fogo fora do normal, porém o canhão ainda demonstra precisar de reparos, pois estragou após um único disparo. À noite, Dia diz que 2 semanas se passaram, e Lug acaba presenteando ela com uma faca de titânio para agradecer seus ensinamentos. Dia dá para ele seu colar, com uma daquelas pedras que Lug tanto queria, e pede para ele prometer que um dia iria até ela quando ela quisesse lhe ver. E após a despedida, seu pai lhe leva para uma prisão, para lhe mostrar a verdade a respeito dos Tuatha-Dé, e lá ele mostra os criminosos que servem como material para eles. E então seu pai lhe manda treinar a matança para que ele se acostume. Lug então pergunta por que seu pai não o criou sem sentimentos, como uma ferramenta, e ele lhe responde que sua família precisa de sentimentos para entender pessoas e julgar o que é melhor para o reino. E ele leva Lug até uma sala com uma criminosa. Ela começa a chorar enquanto seu pai fala os crimes horríveis que ela cometeu. Ele então manda Lug vascá-la como quisesse. Ele chega perto da mulher, saca sua faca e antes que ela pudesse notar, arranca sua mão. Ela começa a reclamar dizendo que o pai dele prometeu lhe liberar se ela pudesse ganhá-lo com suas lágrimas e começa a espraguejar Lug, falando que ele deveria queimar no inferno quando morresse, mas ele apenas fala que isso pode acontecer quando ele morrer outra vez, tacando sua faca nela. E em um canto da floresta, uma menina se lamenta por ter sido abandonada, mas entende que sua família era pobre e ela era uma criança indesejada. E logo após isso, chegam lobos que partem para cima dela. E na cidade, vendo o festival, Lug começa a procurar pessoas que possuem mana. Faltam apenas 8 anos para sua batalha destinada e ele precisa de assistente que possa usar. E no dia frio, ele sai para caçar, ouvindo assim uma alcateia de lobos com sua presa, decidindo tomá-la deles. Ele então chega no local e vê que uma criança está sendo atacada, decidindo ajudá-la. Ele logo pensa que poderia usá-los para treinar, se armando com suas luvas e faca, mas ele facilmente lida com os lobos, conseguindo uma morte instantânea em quase todos seus golpes. Ele pergunta quem era aquela garota. Ela diz que foi abandonada devido à fome do inverno e que estava indo para Tuatha-Dé, que é uma região rica. Lug faz uma sopa para eles e manda ela comer, o mais devagar possível, para que ele lhe desse mais. Ela faz e ele realmente cumpre com o que disse. Ele revela ser filho do Lorde dessa região, e a menina diz que Deus realmente existe, pois Deus a mandou para lá. Ela se apresenta como Tarte, e Lug a convida para ir com ele, dizendo que precisa dela. Ele pergunta para ela se ela acha que ele é uma pessoa boa, e ela rapidamente concorda, mas ele diz que já matou alguém, e continuará fazendo isso, e pergunta novamente se ela acha que ele é uma pessoa boa, mas ela mantém sua resposta. E então ele pergunta se ela viria com ele, mesmo se ela precisasse ajudar em seu trabalho, e ela aceita. A partir desse momento, ele começa a recapitular desde o momento que a viu. Ele percebeu logo que ela era alguém com mana. Tarte disse que a deusa lhe enviou para ele, provavelmente um plano dela. Ele demonstrou ser forte e ter pena dela,
fazendo ela entender que seguindo suas ordens teria benefícios, e dizendo que precisava dela. Ele a convenceu que é o único que pode dar propósito para sua existência. Ele compartilhou seu segredo com ela, a fim de ganhar sua confiança, e por fim, deixou ela fazer a decisão de o seguir, para que ela não ache que cometeu um erro podendo traí-lo. A lavagem cerebral estava concluída a partir daí, e 2 anos depois, Tart cresceu bastante. Na sala de treinamento, Lug faz a inspeção corporal nela, assim como seu pai fazia nele. Ele a instruiu e a treinou na arte do assassinato, e ela se tornou muito boa nesse tempo. Ele começou um sparring com ela, mas nota que ela não está se saindo muito bem no combate corpo a corpo, sendo a melhor arma dela uma lança. E um tempo depois, na sala de treinamento, enquanto ela treina escondida, Lug pede para ela parar. Ela acha que não atendeu suas expectativas e seria abandonada, mas acaba que ele a presenteia com uma lança dobrável que acaba sendo perfeita nas mãos dela. E no mercado da região, Lug continua popular como sempre, conseguindo ganhar a graça de seu povo. Em sua casa, ele revela que aprendeu a criar a pedra que analisa mana, que Jay lhe deu, analisando-a. Desde então ele sempre coleciona as cheias de mana, levando algumas com ele, que pode ser usadas como arma. E seu pai lhe chama para a sala de treinamento. Eles suspeitam de Tart, mas após analisar todo o ocorrido de quando ele a encontrou, nada pode ser achado que faça ela ser uma espiã. Então eles partem para o próximo assunto, que seria um teste especial para Lug. Seu pai diz que se ele passasse nesse teste, ele o reconheceria como um pleno membro da família, e quando Lug aceita, seu pai manda ele lhe enfrentar, vir para cima e mostrar tudo que é capaz. E um tempo depois, na floresta, é uma luta de assassinos, e quem achar o outro primeiro vencerá. Então uma flecha alcança Lug. Seu pai estava por perto, e após procurar um tempo, ele acha, partindo para cima. Eles trocam alguns golpes corpo a corpo, e seu pai consegue interceptar um chute e quase quebrar a perna de Lug. Ele sabe que sua força e experiência são maiores, mas seu pai consegue lhe ter na mão, fazendo-lhe cair em uma armadilha, e indo para cima em seguida. Seu pai consegue prever os movimentos de Lug, e ele não consegue fazer o mesmo. Ele então decide se concentrar nos movimentos. Seu pai o ataca de 2 lados diferentes, porém Lug consegue desviar dos 2 ataques e prever o ataque aéreo de seu pai, terminando com uma faca em seu ombro, mas com sua faca na garganta de Cian. Seu pai se impressiona de ter perdido para uma criança de 12 anos e que ainda estava se segurando, mas Lug diz que não se segurou, porém seu pai fala que ele não usou sua magia, e Lug diz que se ele usasse, esse exercício perderia o sentido, deixando seu pai orgulhoso por ele perceber suas intenções. Seu pai diz que ele pode andar com suas pernas a partir de agora, e que poderá lhe ajudar em seus serviços, até que ele passe pelo teste final. E durante os dias seguintes, eles realizam diversos serviços limpando o reino. E ainda assim, seu pai segue fazendo seu trabalho como médico dos nobres, atendendo em suas casas. No caminho, seu pai fala com ele sobre o teste final e começa a contar que Lug iria assumir uma identidade falsa que ele criou quando Lug nasceu. Ele terá que passar 2 anos com essa família de mercadores e se tornar um exímio mercador e entrar pela porta da frente. E na festa para comemorar a partida de Lug, mesmo após seu pai ter falado tanto seus talentos, um dos jovens de Totadé se mostra satisfeito com ele sendo o próximo líder. Porém, o pai de Lug é compreensivo, dando a ele a chance de batalhar pelo lugar, mas acaba que Lug o domina instantaneamente e o humilha, fazendo um leve corte em sua garganta. Não feliz com essa humilhação, o jovem tenta novamente e acaba sendo humilhado mais uma vez, tendo seu braço quebrado por Lug. Mas após a festa, acaba que Lug se interessou pelo garoto e acabou chamando-o para lhe servir, dando uma espada azul para ele e o fazendo prometer que seria seu cavaleiro no futuro. E no dia da partida, vão apenas Lug e Tart. E já em sua nova casa, Lug demonstra a Tart sua nova aparência, se livrando de seu cabelo prateado chamativo, partindo para o começo de sua missão. E na cidade, um bando de garotos está trabalhando como pode para sobreviver. E quando a chuva começa e elas precisam cessar suas atividades do dia, bandidos chegam até seu esconderijo. A líder delas, Marra, tenta se rebelar contra eles fazendo uso de sua mana, mas eles ainda assim conseguem capturar todas elas, levando-as a um orfanato muito suspeito, com o chefe de lá sendo alguém não tão bom assim. Eles as sequestram atrás de dinheiro. A esposa do Lorde dessas terras ajuda com uma quantia enorme em entidades que cuidam de crianças. Porém, eles ficam com o dinheiro e as largam com os restos. Porém, não acaba por aí. Eles também a tratam como um produto, entregando primeiro a mais velha a um dos nobres que vai até lá numa visita. E após acabarem com o psicológico dela, as menores notam algo de errado, porém acabam sofrendo o mesmo destino. Até que uma delas se decepciona com o que o destino reservou para elas, ferindo seu próprio rosto a fim de não ser mais comprada. E 2 anos depois, chega o fatídico dia que miram em Marra como alvo a ser vendida. Ela corre e se desespera, lembrando de tudo que aconteceu com suas companheiras. Ela pensa em cortar seu rosto para que percam o interesse nela, mas Lug chega e a impede. Ele vai encontrar o líder do orfanato como Yug.
sua nova identidade, e decide comprar Marra, mas o líder pede 3 dias para que ela se preparasse. Suas reais intenções eram vender Marra para outra pessoa e a usar por 2 dias antes de entregar ela, mas Marra foge da carruagem enquanto está sendo levada, não querendo se sujar antes de encontrar com seu príncipe. Porém, Lloyd, o capanga, a pega e quando ele pretende abusar dela, Ilg chega e o detém. O líder do orfanato também chega, decidindo atacar Ilg, mas ele os para com facilidade. Em outro lugar, Tart ajuda com a prisão de um outro nobre que comprava jovens. E acaba que Lug liberta as meninas e leva com ele Marra, quem ele salvou pensando em seus planos. E depois de levá-la para casa, ele implementa Marra à família Balor, dando um novo nome para ela. Ele agora precisa fazer uma loja lucrar para seguir seu plano. Então resolve criar uma loja para mulheres voltada para cosméticos. Ele tem 13 anos agora e precisa se preparar o máximo que puder para enfrentar o herói em 5 anos. E com seus pais reservas, ele apresenta o que usará para fazer dinheiro em sua nova empreitada. Ele demonstra a emulsão, um produto que protege a pele antes e após o uso da maquiagem, e ganha a aprovação de seus pais. Ele ainda faz com que seja impossível copiar a receita, pois o ingrediente necessário via de Tuatha-Dé, e ele fará com que eles não o vendam. E um tempo depois, já com a loja aberta, ela é um sucesso absoluto. Marra contratou suas amigas para trabalhar ali, fazendo com que jovens de pele bonita anunciem a maquiagem, e seus rivais tentam de toda maneira descobrir a fórmula do que ele vende. E como eles estão perdendo a paciência, chega a hora da verdade. Eles enviam um espião qualificado, ele se move e age bem, mas ele é pego por Tart e Marra. No fim, ele acabará revelando o que sabe, pois elas com certeza o farão falar. E um tempo depois, Lug se afasta de suas servas. Ele vai até a casa de Dia todos os meses. Ela o espera ansiosamente para que eles conversem sobre magia. Ela as cria e Lug as transcreve. Eles passam um dia feliz juntos, e na hora da despedida, o clima melancólico surge. Ele então volta para sua rotina diária, ou era para ser assim. Ele acaba tendo uma poluição noturna e ficando sem jeito para explicar isso para as meninas que dormiam com ele. Porém, isso apenas faz elas terem ideias que fogem do seu plano, querendo passar de seus papéis de serva e irmã para amantes de Lug. E após 2 anos, Lug deixa a casa dos Balor, voltando para casa com Tart e mudando mais uma vez sua aparência. Ele deixa Marra no comando de tudo relacionado a essa cidade. Ele dá liberdade para reaver a fábrica que um dia foi de sua família, porém lhe cobra resultados. Enquanto ele está indo embora com Tart, eles são atacados por lobos, com ela demonstrando o resultado de seu treinamento. Ela consegue lidar com eles facilmente, demonstrando o domínio de sua mana e até a possibilidade do uso de feitiços. E com o aparecimento de monstros em aldeias humanas, Lug tem a certeza que o aparecimento do herói se daria em breve. Ele chega em sua terra natal e é bem recebido pelos moradores. Ele também é recebido calorosamente por sua mãe, mandando ele logo após ir ver seu pai. Ele vai até lá e começa uma conversa com seu pai. Ele o enaltece por ter conseguido resultados tão bons, e começa a lhe perguntar se Lug quer realmente seguir o caminho dos Tuatha-Dé. Caso ele optasse por continuar como um assassino, seu pai não lhe impediria, mas Lug afirma que quer se manter como parte dessa casa. Mesmo que possa ser abandonado pelo reino um dia, ele afirma que também há outro motivo para se manter como um Tuatha-Dé até o fim. Ele quer se casar com Dia, a filha de um conde, e sendo um mercador ele não teria status o bastante. Seu pai entende e fica surpreso com ele tendo esse lado romântico, dizendo para ele seguir em frente e viver como um assassino aristocrático. E como seu primeiro trabalho, ele precisa dar fim a um nobre que entrega informações militares em troca de drogas, distribuindo-as para o reino. Seu pai manda ele se livrar daquele homem da maneira que achar melhor, e Lug promete fazer um trabalho perfeito. Ele começa pondo Tart a par do que farão, e envia pomos para Marra, pondo sua rede de informações a teste. Ele quer ver por si mesmo se essa pessoa é digna de ser morta. E em outro dia, após ele passar uma seleção de noivas problemática com sua mãe, ele vai verificar as coisas com seu alvo. Ele quer ver as coisas que não são visíveis a público, enquanto espera Marra investigar o que acontece por baixo dos panos. Eles chegam até a segunda cidade mercantil, e se deparam com diversos soldados passando por situações difíceis. Eles lutaram guerras em desvantagens por conta da venda de informações, e agora se tornaram inválidos. E num beco deserto, eles acham uma jovem vendendo geleia, mas logo descobrem que se tratava da venda de drogas e que adultos estavam com ela. Ele lida com os adultos, mas a menina fica desesperada por conta de sua mãe, que se tornou dependente desse químico. E levando eles até sua casa, Lug encontra sua mãe em um estado crítico, mas consegue levar seu corpo da abstinência, deixando ela apenas curar sua mente sozinha.
Eles voltam para casa e recebem uma carta de Marra. Ela fala sobre a droga e seus efeitos catastróficos, e também fala sobre a corrupção que acontece pelos cantos onde ela passa, decidindo que eliminaria esse nobre como um Tuatha-Dé. Ele se encontra com Marra e conversa sobre a situação da cidade, até ela tocar no assunto sobre o andamento da relação dele e de Tarte. Elas sabiam que ele ia abordar frequentemente quando estava na cidade mercante, e o faz abrir os olhos para as duas garotas que o amam. Ele então promete olhar para elas mais sinceramente, enquanto Marra anuncia armar seu plano para ocupar sim o lugar de amante no coração de Luke. E então eles chegam ao território do Conde Corrupto, e por incrível que pareça, é um local muito rico, muito mais do que deveria ser. Encontrando a esposa deles, eles se infiltram falando que desejavam que ela experimentasse o produto primeiro como esposa de um nobre tão influente. Ele tem então a primeira oportunidade de ver o nobre em questão, que parece se orgulhar de seu trabalho. E após participar de uma festa nobre, ele vai para a posição onde encontraria aquele lorde tomando o vinho que ele tanto gosta. Luke sabe que por ser um nobre e ter mana, ele seria resistente, mas não o bastante para sua bala de tungstênio, e então ele o elimina, acertando sua cabeça. O nobre cai de imediato, mas sua esposa aparece. Ela chora bastante ao ver a cena. Ela parecia realmente amá-lo, e isso mexe com Luke. Mais tarde o traz de volta à realidade. Porém, ele diz que essa morte que mexeu com ele estará sempre em sua mente, sem que ele se esqueça, pois isso é como ele quer viver essa vida. E após retornar de uma ilha deserta para onde ele havia ido treinar sua magia, Luke encontra Marra, quem lhe traz boas e más notícias. Ela encontrou com sucesso a arma divina que Luke deseja, porém ela está em posse da pessoa mais problemática e com maior potencial de ser o herói, Setanta. E para piorar, a notícia ruim envolve Dia. Sua casa foi envolvida na guerra com o país vizinho, e Setanta, o possível herói, é a pessoa que mais está causando problema para eles. Luke se apressa e vai para a casa de Dia. Chegando lá, ele tenta alertar ela do perigo que seria lutar contra Setanta, se ele realmente for o grande herói. Ele oferece ajuda para que ela e sua família fujam, usando seu nome como Yugg-Balor, mas acaba que Dia diz que ela deve se manter ali e proteger seu povo, como a governante deles. Em seguida, ela força ele a sair com ela para um encontro. Na cidade, Luke percebe que espalhado por toda parte estão pessoas com experiência militar, se impressionando com eles, e após um encontro fofo e eles ajudarem um garotinho, Dia leva Luke para uma fonte termal mista. Ele fica sem jeito de entrar com ela, mas acaba aceitando, e dentro da fonte, ela novamente explica o porquê não pode fugir com ele, e após Luke entender ela, as coisas esquentam. E na entrada da cidade, ele se despede de Dia, enquanto tem um olhar melancólico em seu rosto, mas quando Luke vai embora, as pessoas disfarçadas na cidade se tornam soldados, e partem com Dia para a guerra. Porém, em sua terra, com um homem ferido que chegou em sua casa, seu pai lhe faz um pedido. Ele lhe dá a missão de assassinar Dia em nome dos Tuatha-Dé. Luke tenta argumentar com seu pai para descobrir o porquê estão atrás de Dia, mesmo que seu pai tenha cumprido todos os procedimentos pós-guerra, mas acaba descobrindo que por ganância dos outros nobres, eles desejaram Dia. Seu pai iria lhe entregá-la, mas seus servos se fecharam para a ideia e até eliminar as pessoas que foram enviadas para dialogar com eles. Ele continuou contando as circunstâncias, até que é dito que a pessoa que solicitou esse assassinato é o próprio pai de Dia. Ele acha melhor que ela seja eliminada do que acabe assim, e como os Tuatha-Dé são os únicos que podem fazer isso e salvar ela, foi pedido isso a eles. Luke pensa que essa missão seria idiota e que não ajudaria em nada o reino, mas ele já havia se decidido. Ele iria tomar as rédeas de sua vida e só fazer o que quisesse, não mais como uma ferramenta. Ele então aceita o trabalho. Seu pai diz que se impressionou com ele sendo tão semelhante, dizendo que também já lutou por causas pessoais no passado, falando para Luke que sua mãe também faz parte da família de Dia e que eles são primos. O cabelo prateado é a herança da família, e por isso eles são iguais. E quando ele se prepara para partir, Tarte se arruma para ir com ele. Porém, ela não conseguiria lhe acompanhar nessa viagem por conta da distância, mas ela se propõe a levá-lo até metade do caminho, e fazer com que ele economize mana bloqueando o ar para ele. E ela o faz. Ela o carrega com sua magia por quase todo o percurso, parando apenas quando cai de cansada. E por fim, ela faz Luke prometer que voltaria com Dia, enquanto chora. Ele chega na guerra e detecta indivíduos que usam magia, resolvendo eliminá-los logo. Ele também descobre que o exército de Virkone resistiu tanto, pois Dia estava o ajudando com o rifle. Eles percebem a estratégia de Luke e se preparam para pará-la, mas ele começa a lançar pedras de mana como se fossem granadas, servindo bem contra o exército. Virkone vê isso como uma oportunidade e parte para cima. Enquanto isso, ele procura com magia uma rota para que entre no castelo sem ser visto, pois deve forjar a morte de Dia da melhor forma possível. E ele consegue, encontrando ela e seu pai. Eles armam o teatro para que Dia possa fugir, dizendo
ordenando a ela palavras a serem ditas em voz alta na janela. Mas quando o dia se prepara para falar seu roteiro, Lug sente um pressentimento conhecido. Ele só sente isso quando está em um perigo gritante, e logo percebe o que está acontecendo. Ele só pode tirar Dia da janela, pois uma lança enorme estava vindo voando. Ela destrói a janela com tudo, e para no ar, voltando para a mão de uma pessoa com a maior mana que Lug já viu. Ele troca olhares com o herói. Logo ele invoca seu canhão e atira naquele monstro, de frente, porém nada acontece. Movido por sua habilidade de ranquear Berserker, ele apenas fica mais forte após sentir dor. Lug, enquanto ainda impressionado, é convidado por Setanta para um duelo. Ele quer que tenha um fim como cavaleiros, e diz que se ele ganhar, todas as tropas se retirarão de Vercone. Lug está sem saídas, e aceita o pedido do herói. Ele diz que com certeza não pode ganhar um duelo, mas agora tentará assassiná-lo. Ele chama o pai de Dia para acompanhá-lo no duelo, e parte em direção a Setanta. Ele se impressiona com o poder de Setanta. Ele pôde se curar em minutos, e também pôde curar danos superficiais. Ele então começa um jogo com palavras, perguntando se após o duelo, eles tirariam mesmo as tropas dali, e Setanta diz que cumpriria sua promessa, até oferecendo um pacto, mas Lug diz que acredita nele. Porém, como ele morrerá nesse duelo, ele não poderia fazê-los cumprir sua promessa, então Setanta resolve mais essa questão, fazendo então todos se afastarem. Enquanto isso, Lug está contando os segundos para seu plano. Até a deusa está observando essa abordagem selvagem dele, e Lug puxa sua faca, provocando Setanta, enquanto ainda pode. Então, lança uma moeda para que dê início ao duelo, mas quando a moeda se aproxima do chão e os dois estão concentrados, uma explosão enorme acontece. Lug começa a narrar os fatos que fizeram isso ser possível, um plano que começou na Terra, e somente nesse mundo com magia reversa ele pôde colocar em prática. Ele colocou uma ogiva nuclear em órbita e jogou ela na cabeça do herói, e apenas por conta de seus treinos na ilha remota ele pôde realizar esse ataque. Porém, Lug não sai ileso de tudo isso. Ele fica bem destruído com o impacto, mas feliz por ter eliminado o herói. Ele desmaia e é acordado por Dia chorando. Ele lembra ela da promessa que fizeram há muito tempo, de que ele viria correndo sempre que ela quisesse, e como fim de tudo, ele taca mais um beijão em sua amada. Porém, isso não é tudo. Enquanto seu pai conta que iriam adotar Dia como a irmã mais nova de Lug em sua casa, contam a ele que o herói apareceu em seu reino, deixando ele incrédulo. E por fim, aparece o herói, um jovem loiro de aparência delicada, mas com olhos místicos e feição problemática. E galera, essa foi a primeira temporada desse anime incrível. Se você veio até aqui, considere deixar o like e se inscrever no canal, para mais vídeos como esse aqui pra vocês. Te vejo no próximo. Fui!